Olá, meu aluno querido, vamos começar uma aula de língua portuguesa falando sobre a matéria de pontuação. Na verdade, essa é uma extensão da matéria de pontuação, né? Você já estudou a parte relacionada à vírgula, à segmentação da sentença e agora precisa estudar os demais sinais de pontuação. Professor, quer dizer que você fica uma aula só para falar sobre vírgula e uma para falar sobre todos os outros sinais que caem em prova? Pois é assim mesmo. Por quê? Porque o sinal da vírgula é bem mais importante, ele é bem mais incidente e ele possui mais casos para sua análise, né? E também mais regras de aplicação. Já outros sinais, como reticências, como dois pontos, vamos pensar aqui com parênteses, eles são menos incidentes e eles não são de emprego tão complexo, tá? Na verdade, o emprego é bem mais simplificado, é bem mais simples. Então, nós vamos pensar desse modo que nós temos aqui alguns itens para cumprir, né? Quer dizer, alguns sinais de pontuação dos quais devemos dar conta, mas aí finalizamos com bastante tranquilidade, porque essa matéria é fácil. Daqui para frente ela é mais fácil, ok? Então vamos lá. A segunda parte da nossa reflexão sobre pontuação. Vejamos aqui. O ponto final. Para que você usa um ponto final? Basicamente ele é a medida do período. Nós dizemos que um período vai da letra maiúscula até um ponto final. E o ponto final dizemos que é usado no fim de uma frase para indicar uma pausa total. Quer dizer, acabou a sentença. Por exemplo, o jogo acabou. Nós fazemos a medição do período aqui, da letra maiúscula até o ponto final. É essa lógica utilizada. E também em abreviaturas, né? Você utiliza o ponto final para demonstrar que é uma abreviatura. Senhor, antes de Cristo, limitada, numeral, adjetivo, observação. Beleza? É por isso que quando você escreve, por exemplo, etc., você escreve assim e coloca um ponto final apenas, desse modo. Perfeito? Ah, Pablo, mas então quer dizer que se tiver no fim do período e eu tiver uma abreviatura eu coloco dois pontos? Não, tá louco, né? Coloco um ponto final só. Ele já está demonstrando que é o ponto final. Ah, mas é o ponto final da abreviatura. Ué, se ele coincidir com o fim da sentença, melhor para nós. Neste caso, melhor para nós. Tudo bem? Então, o ponto final é bem fácil de empregar, né? Não costuma dar muito trabalho. Olha só. Ponto e vírgula agora. Vamos pensar. Já que o ponto final é uma pausa total e a vírgula é uma pequena pausa, quer dizer que o sinal de ponto e vírgula é uma espécie de intermediário. Ou seja, representa uma pausa maior do que uma vírgula e menor do que um ponto, basicamente. Para que nós empregamos o sinal de ponto e vírgula? Em primeiro lugar, para separar itens que aparecem enumerados, certo? Veja esse exemplo que eu dei aqui. Uma boa dissertação apresenta coesão, coerência, progressão lógica, riqueza lexical, concisão, objetividade e aprofundamento. Perceba que eu só emprego o ponto final no momento em que eu finalizo a minha numeração. Pablo, eu sou obrigado a colocar esse E? Não, eu coloquei porque eu quis. Posso retirar? Posso. Professor, eu posso colocar essas iniciais aqui maiúsculas? Bem, aqui você tem que observar o seguinte. Se você puser essas iniciais maiúsculas, você não vai usar ponto e vírgula. Você só vai usar ponto final. Perfeito? Tá. Agora, por que isso, professor? Bem, porque há uma regra na língua portuguesa que diz o seguinte. Após dois pontos, você não é obrigado a empregar a letra maiúscula, a menos que seja um substantivo próprio, um nome de alguma coisa ou de alguma pessoa. Se for um substantivo próprio, daí é porque você vai grafar com inicial maiúscula por ser um substantivo próprio. Mas aqui, ó, não, aqui tá beleza, tá? Bem simples, bem fácil de entender. Uma coisa que você pode me perguntar, Pablo, eu poderia fazer essa mesma enumeração aqui, ó, em linha? Poderia. E poderia utilizar o ponto e vírgula para essa mesma finalidade? É claro que poderia. Eu vou te mostrar como ficaria. Então, se eu dissesse assim, ó, uma boa dissertação apresenta coesão, aí ó, ponto e vírgula, certo? Coerência, aí, ponto e vírgula. Progressão lógica, do mesmo modo como você estava escrevendo ali, tá? E daí, se a banca pedisse, eu poderia trocar esse sinal de ponto e vírgula por uma vírgula?
Poderia. Aqui, nessa numeração em linha. Aqui não é recomendável, beleza? Então, toda vez que você hierarquizar as informações, lembre-se de empregar esse sinal de ponto e vírgula. Ok? Fácil, né? Muito bem, tranquilo isso aqui. Pontuação é uma matéria legal, e principalmente quando você deixa de estudar a vírgula, que a vírgula exige muita noção sintática, você vai para os outros sinais, a matéria fica até mais intuitiva, mais fácil. Outras bancas costumam cobrar isso aqui. Digamos, ou como assim outras bancas, professor? Porque quando você pensa nas principais bancas examinadoras do Brasil, você tem lá a principal, que é a que mais pega concurso, que mais realiza, é a banca CESP, certo? A Universidade de Brasília. Aí você tem, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, você tem ali uma ESAF, né? Que é a Escola de Administração Fazendária. Você tem ali outras bancas como Sesgran Rio, Vunesp, tá? Mas eu posso te dizer que a questão sobre vírgula, especificamente, cai mais na banca CESP. Banca FCC costuma cobrar as outras regras. As outras bancas fazem essa miscelânea, né, de cobrar outras regras, outros sinais. Muito bem. Vamos adiante. Olha só. Podemos utilizar a vírgula para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Veja só. Queria ter o marido novamente. Mudar, não queria, porém. Então, vamos perceber. Eu quero analisar o porquê desse sinal de ponto e vírgula. A resposta para esse sinal está, na verdade, neste sinal aqui. Por quê? Analisando a frase, esta palavra, porém, é uma conjunção adversativa. Essa oração, né, mudar não queria, porém, é uma oração coordenada sindética adversativa. O que eu quero que você perceba? A palavra, porém, foi deslocada. Eu mudei a posição original dessa palavra. Eu tirei daqui e pus aqui. Se eu tivesse a palavra porém aqui apenas, eu só poria uma vírgula e depois da vírgula continuaria a frase normalmente. Mas, como eu desloquei para cá essa conjunção, no lugar da vírgula eu coloco esse sinal de ponto e vírgula. É para isso então, certo? Por causa dessa mudança. Tiro a vírgula daqui, desloco para cá para mostrar a conjunção, mostrar a conjunção deslocada. E aqui, como eu preciso de uma separação, a separação é feita pelo sinal de ponto e vírgula. Beleza? Obrigatoriamente tem que rolar esse sinalzinho ali. Perfeito? Vamos lá. Que mais? Para separar partes do texto que se equilibram em importância. Separar partes de um texto que se equilibram em importância. Então, quer dizer, as duas partes têm o mesmo peso argumentativo. Tá? O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. Ponto e vírgula. O socialismo é exatamente o contrário. Tá? Que é a exploração do homem pelo homem. Entendeu? Tem gente que demora muito para entender essa frase, quer dizer que os dois são iguais. Para mostrar que eles têm o mesmo, que elas têm um equilíbrio de importância, essas frases, eu coloco um sinal de ponto e vírgula aqui. Quer dizer, a frase A e a frase B se equilibram em importância na mesma sentença. Usualmente as pessoas falam, né, ou escrevem uma frase que soa como brincadeira. Não concordo nem discordo, ponto e vírgula. Muito pelo contrário. Tá? Então, lógico que isso não significa coisa alguma, né? Por quê? Porque você tem ali uma espécie de repetição, mas essa repetição é marcada por esse sinal de ponto e vírgula. Ah, professor, então é para mostrar que eu estou usando uma sentença repetitiva? Não. Se você pegar, por exemplo, alguns discursos do padre Antônio Vieira, um grande orador da literatura brasileira, ele utilizava muita argumentação separada por ponto e vírgula, para dizer que eles têm a mesma importância dentro do período. Ok? Então, beleza. Ponto e vírgula também já foi fácil pra caramba, né? Vou pegar outro sinal. Olha só. 2 pontos. Quando é que nós vamos utilizar o sinal de 2 pontos? Primeiramente, para marcar um discurso direto. Para você que não sabe o que é isso, discurso direto é como se fosse a fala de um personagem. Certo? Esse é o discurso direto. Então veja. Senhor Barriga exclamou. Tinha que ser o Chaves. Ó,
Para quem já assistiu alguma vez, né, ao programa-chave, sabe do que eu estou falando. Eu utilizo os 2 pontos para marcar que o que vem aqui abaixo é a fala do próprio personagem. Isso é tão característico que eu utilizo um travessão para demonstrar esse discurso direto e o ponto de exclamação para demonstrar como ele estava falando, certo? Então aqui, ó, nós usamos os 2 pontos para demarcar o discurso direto. Joia? Muito simples. Aqui nós temos o que aparece muito em texto narrativo, tá? Numa conversa, ou ainda, se você imaginar, na transcrição de uma entrevista. Tá? Você pode utilizar esse sinal de 2 pontos. Perfeito? Para demonstrar esse discurso direto. Se nós utilizarmos citações, tá? As citações costumam ser introduzidas por 2 pontos se elas forem citações diretas. O que é uma citação direta? Aquela em que você vai utilizar as palavras do próprio autor. No formato, pensemos aqui, no formato da BNT, você coloca os 2 pontos e se a citação tiver mais de 3 linhas, você faz aquele recuo de 4 centímetros, mexe na fonte e tudo mais para poder colocar a citação. Mas o fato que eu quero mostrar para você é o seguinte: você falou sobre alguém, você utilizou a citação de alguém, você coloca esses 2 pontos para demarcar. Por exemplo, de acordo com Platão, aqui ó, 2 pontos. A democracia conduz à oligarquia. Pablo, você falou que não precisava colocar a inicial maiúscula aqui. E não precisa. O que eu estou querendo mostrar aqui é que eu estava retirando esse trecho do livro, imaginemos, e estava escrito desse modo. Era, por exemplo, um início de sentença. Mas vamos marcar aqui algo importante. Veja que eu coloquei as aspas para demonstrar que é a fala de outra pessoa e que é a fala literal, certo? É a fala literal do indivíduo. Outra coisa, a banca pode perguntar se você pode trocar esses 2 pontos por um sinal de vírgula. Pode. Pode sem problemas. Tá? De acordo com Platão, vírgula. A democracia conduz à oligarquia. Sem problemas. Pablo, mas não vai mudar a função? Não, não vai mudar a função. Por quê? Porque eu utilizei os 2 pontos para demarcar um tipo de citação. Poderia utilizar a vírgula sem qualquer problema. São ferramentas distintas para a mesma finalidade. Perfeito? Então isso tem que ficar claro para você. É fácil de entender. Citação de qualquer pensador, filósofo, trecho de texto. Apareceu uma citação e você marcou que é uma citação, pode empregar os 2 pontos. Nós podemos utilizar os 2 pontos também para introduzirmos uma enumeração. Tá? Então, por exemplo, em um aposto enumerativo, isso pode aparecer. Isso pode aparecer numa enumeração, como você viu anteriormente, na hora que eu demonstrei o caso do ponto e vírgula, separando itens que estavam hierarquizados. Olha aqui, ó, tem um exemplo. Quero apenas 2 coisas. Que o aluno entenda essa matéria e que ele passe no concurso. Então, ó, eu tenho aqui 2 coisas, certo? É o termo que vai demonstrar a minha enumeração posteriormente. E eu utilizo esse sinal de 2 pontos para apresentar essa numeração. Agora, olha que interessante. Pense que aqui a função desse sinal de 2 pontos é apresentar algo, é demonstrar alguma coisa para quem está lendo. Algo bem possível seria trocar esse sinal de 2 pontos por um travessão e a frase ficaria igualmente correta, beleza? Então pode trocar esse sinal de 2 pontos por travessão que vai manter a correção gramatical sem qualquer problema. Perfeito? Fácil de entender, simples de entender. Quero que você saiba, na hora de escrever essas frases, a banca pode pedir para você substituir os sinais de pontuação. Então, não pense que esses sinais servem apenas para uma coisa, que eles não podem ser trocados. Alguns podem ser trocados, os que forem possíveis de trocar, eu vou te mostrando aqui, tá bem? Ó, outra coisa que eu poderia fazer, a título de exemplo, eu poderia retirar o sinal de 2 pontos, colocar um abre parênteses aqui e um fecha parênteses antes do ponto final. E deixar essa expressão
entre parênteses, sem problemas. Eu não prejudico o sentido do texto, também não prejudico a correção gramatical. É isso que você tem que entender. Quando você mexer na pontuação, você não pode prejudicar o sentido original e você não pode prejudicar a correção gramatical. De resto, as adaptações são até bem-vindas. Ó, uma outra coisa que costuma cair em provas é a possibilidade de você introduzir uma sentença comprobatória à sentença antecedente. Algo que acontece comumente com textos dessa natureza. Veja só, e você vai utilizar para isso o sinal de 2 pontos. Caos e revolta na cidade. Cobrança de impostos abusiva faz o povo se rebelar. Então eu tenho a frase, caos e revolta na cidade. E aí eu entro com o sinal de 2 pontos. O fato de eu empregar o sinal de 2 pontos aqui na sentença aponta para a ideia de que a frase que virá depois vai ser um esclarecimento ou uma espécie de comprovação da frase antecedente. Então, o que acontece? Por que houve caos e revolta na cidade? Porque a cobrança de impostos abusiva fez o povo se rebelar. Então, essa aqui é o que nós chamamos de sentença comprobatória, certo? Porque ela comprova a frase antecedente. Pablo, fora esse sinal de 2 pontos, o que é que eu poderia empregar? Assim, falando para você bem na moral, você poderia empregar um travessão. E aí manteria a correção gramatical sem problemas, tá? Manteria o sentido da sentença e ainda seria possível entender o que estava acontecendo aqui. Joia? Sinal de travessão, você está percebendo que o travessão ele costuma se dar bem com o sinal de 2 pontos, né? Eles costumam fazer uma bela dupla. Então, por quê? Porque é uma espécie de apresentação ou demonstração. Professor, daria para fazer aquele lance que você falou dos parênteses? Caos e revolta na cidade. E entre parênteses isso? Daria, mas perderia esse efeito de comprovação, perderia esse efeito de demonstração de alguma coisa. Eu preferiria colocar ou o sinal de 2 pontos ou colocar um travessão. Joia? Olha só. Aspas. Agora nós vamos pensar no sinal das aspas. O sinal das aspas é interessante porque é o único sinal que sai da grafia e vai para a vida real. Porque de vez em quando você está falando alguma coisa, você fala, ah, mas aquela pessoa é muito legal. E você se coloca entre aspas. Tá? Por que isso? Porque as aspas possuem algumas finalidades interessantes. Pensemos aqui, ó. Pego a frase. A mente do homem é como uma tábua rasa, disse o filósofo. E aqui nós temos o quê? Nós temos uma citação literal. Eu empreguei as aspas para demonstrar uma citação literal. Você viu que eu poderia utilizar os 2 pontos para isso, né? Para apresentar uma citação literal se a frase fosse escrita inversamente. Mas aqui eu comecei com a citação, então eu coloquei o quê? A mente do homem é como uma tábua rasa. Então nessa frase aqui, nós temos o pensamento de outra pessoa marcado por aspas. Aí, um travessão, certo? E a expressão disse o filósofo. Professor, para que serviu esse negócio aqui, esse travessão? Então serviu para marcar um comentário dentro da frase. Separar um comentário na frase. Que é o que nós chamamos de sentença interferente, né? Está separando esse comentáriozinho aqui. Agora, eu posso trocar esse sinal de aspas por alguma outra coisa? Não. Neste caso não posso. Por quê? Porque aqui, obrigatoriamente, nós utilizamos as aspas para demarcar isso. Para demarcar uma citação. O que mais? Podemos pensar aqui, ó. Utilização das aspas para marcar expressões estrangeiras, neologismos ou gírias. Que é o que a gente chama de estrangeirismo, né? Neologismo é uma palavra criada e gíria, uma gíria, evidentemente. Veja só. Peace foi o que escreveram na faixa. Peace é uma palavra da língua inglesa, paz, né? E está aqui entre aspas para marcar que essa palavra não pertence ao português. Pablo, então quer dizer que toda palavra de outra língua eu devo marcar entre aspas? Em tese, sim. Mas quando essa palavra já passa a ser um empréstimo linguístico, daí nós não empregamos mais. Como assim empréstimo linguístico? Pense na palavra shopping. Você não vai escrever shopping entre aspas.
Pensa na palavra mouse, também não vai colocar entre aspas. Software, também não vai mais escrever isso. Agora, vamos pensar em palavras, tá? Que você tem, você possui um correlato em português e você poderia escrevê-la para significar da mesma maneira. Eu poderia dizer, paz foi o que escreveram na faixa. Mas eles não escreveram a palavra paz, eles escreveram essa palavra, peace. E daí eu não vou traduzir, porque eu estou falando da palavra mesmo que eles escreveram. E como é uma palavra de outra língua, eu coloco entre aspas. Para promover um destaque de qualquer natureza, você faz isso. Outro exemplo. Ficava desmorrendo com aquela feitiçaria. Cara, pare para pensar. É muito estranho você imaginar alguém desmorrer. Mas desmorrendo, eu peguei o prefixo des e associei ao verbo morrer e criei um neologismo. Esse neologismo é marcado com aspas também. Perfeito? Isso aqui é muito comum em algumas obras literárias, tá? De uma época específica da literatura brasileira, mais especificamente falando do modernismo. Era muito comum você ter neologismo nessa época. E aí, uma gíria. Olha só essa frase. Estou sentindo uma treta. Aqui, ó. Treta é uma gíria. Pelo menos é uma palavra que atualmente é empregada como gíria. Certo? Aqui, o que nós tivemos? A utilização das aspas para demarcar esses três casos. Beleza? Professor, eu já usei aspas, mas eu acho que eu já usei para mais coisas. Eu tenho certeza. Quando você pensar aqui, ó, em indicar o sentido não usual de um termo, você também pode usar as aspas. Veja só. Energia limpa custa caro. Quando eu digo para você energia limpa, não é o contrário de suja. Entendeu? Não é uma energia que estava suja. Não, energia limpa é energia que não é produzida por meio de processos que não agridem ou que têm menos impacto ambiental. Certo? Então, por isso energia limpa. Entre aspas, porque o sentido usual de limpo é o contrário de sujo. Por isso. Tá? Quando você indicar título de uma obra, na hora de indicar título de obra, coloque entre aspas. Certo? Ou em itálico. Nunca junte as duas coisas. Ou itálico ou as aspas. É preferível empregar as aspas. Tá? Veja só. Sentimento do Mundo é uma obra do modernismo brasileiro. Livro do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro, ó, espetacular. Recomendo a leitura. Um livro de poemas sem igual. É muito, muito bom. Para indicar uma ironia, você também vai utilizar as aspas. Veja só. Ele é um grande pensador da humanidade. Quando você emprega esse pensador entre aspas, quer dizer o quê? Mais ou menos você quer dizer que o cara é um babaca, né? É um imbecil, é burro. Tá? Então o que acontece? Nós temos aqui a utilização das aspas para indicar ironia. Só que o que é ironia, basicamente? É dizer o contrário do que você está pensando. Tá? Essa é a ideia da ironia. O que mais? Reticências. Tá? Que são reticências? Reticências nós costumamos dizer que são aqueles três pontinhos, né? Mas não pense como três pontinhos, o nome é reticências. Para que nós utilizamos? Para indicar uma supressão de trecho de texto, quer dizer, cortou um pedaço do texto, para indicar uma espécie de interrupção na fala, alguém roubou o que você estava falando, assaltou o seu turno, ou dar ideia de continuidade a um segmento qualquer de texto. Veja só, nesse caso aqui, eu tenho parênteses e reticências para mostrar que antes desse verso havia outras coisas, e aqui parênteses e reticências para mostrar que depois desse verso há outras coisas. Aqui é um trecho de um poema do Augusto dos Anjos. O amor na humanidade é uma mentira? É. E é por isso que na minha lira, você veja, há mais coisas depois disso e havia outro trecho anteriormente. Isso é a supressão de trecho do texto. Eu suprimi o que estava aqui e suprimi o que estava aqui. Muito comumente utilizado pelas bancas para mostrar aquilo que eles querem que você analise. Muito bem? Então ele entrou na sala e... Oi, galera, ó, esse sinal de reticências aqui está mostrando que essa fala foi interrompida por essa. Tá? O nome disso é assalto de turno. Cada um tem um turno de fala. Quando vem esse louco aqui e interrompe, ele assaltou o turno do antecedente. Tá? Agora, olha o outro caso aqui. Ó. Eu até acho você aceitável, mas... Quando chegou ao mas, você já sentiu o drama, né? E a pessoa deixa essas reticências, que é o quê? É para você saber
que não vai sair nunca da friend zone, né? Vai ficar sempre ali como amigo, né? Amigo eternamente. Então aqui ó, essas reticências servem para dar uma ideia de continuidade, tá? Aquilo que você estava falando. Perfeito? Vamos adiante então. Olha só. Parênteses, tá? Para que nós utilizamos os parênteses? Para você fazer o que nós chamamos de explicação ulterior. O que é isso? É uma explicação sobre aquilo que você estava dizendo, mas que não precisa fazer parte necessariamente da sintaxe da oração. Ó, não posso mais fazer a inscrição. O prazo expirou. Aqui eu forneço uma explicação sobre a sentença que eu disse anteriormente, mas essa explicação não faz parte da sentença antecedente. Tá? Como se não faz parte? Sintaticamente falando, eu coloquei entre parênteses. Perfeito? Olha só, então, para isso, dar uma explicação dessa natureza, é muito comum você ler em textos jornalísticos, né? O cara tá noticiando que alguém morreu. Na madrugada anterior, Juca da Silva, do não sei o que lá, aí entre parênteses, 33, tá falando da idade do cara. Certo? Uma explicação não desnecessária, mas uma explicação que não faz parte da sentença. Olha só, como disse, não faz parte sintaticamente da sentença, né? Dizer, professor, como é que não faz parte, está lá no meio? Não seja burro. Não faz parte da sintaxe da oração. Muito bem. Olha só. Travessão agora. Esse sinal é muito comum para desempenhar funções que a vírgula desempenharia. Nem todas elas, mas vamos pensar assim, ó. Toda vez que for uma função de isolar termos, você pode trocar a vírgula pelo travessão. Tá? Pode fazer isso. Ó, travessão. Indica a fala de um personagem no discurso direto. Então, serve para demonstrar discurso direto. Cíntia disse, amigo, preciso pedir-lhe algo. Percebeu? Aqui eu tenho travessão para indicar a fala, e ela começou a fala com um vocativo, por isso a vírgula depois. Aí, segundo caso, isola um comentário no texto, que é a chamada sentença interferente. Tá? Pode haver uma espécie de comentário ali no meio, que não fazia parte da oração. Aquela pessoa... Eu já havia falado isso, acabou de mostrar que tem péssimo caráter. Então aqui, ó. Esses travessões estão isolando a sentença. Eu já havia falado isso. Então, essa frase é uma espécie de comentário dentro da outra oração. É o que nós chamamos de sentença interferente. Certo? Por que interferente, professor? Porque ela está interferindo na organização sintática dessa frase. Tá? Eu posso colocar entre parênteses? Posso. Entre vírgulas? Nesse caso não é muito recomendável. Deixe entre travessões mesmo. Por quê? Porque a sentença interferente fica bem marcada assim. Professor, mas entre vírgulas pode? Não fica errado, mas pode criar uma confusão na leitura dependendo da extensão do período. Eu só estou tentando clarear para você, né? Como ficaria mais fácil de ler, como ficaria... qual seria a recomendação para isso aqui. Beleza? Então tá jóia. Ó, sentença interferente, sem problemas, não há prejuízo para a correção gramatical aqui. Muito bem. Vamos pegar outro caso aqui. Tá? O sinal de travessão também pode isolar um aposto na sentença. Isso aqui é só para ilustrar aqueles casos em que nós já tínhamos isolamento pelas vírgulas e empregamos um travessão. Minha irmã, a dona da loja, ligou para você. Então eu tenho aqui, ó, essa expressão. A dona da loja. Quem é a dona da loja? É minha irmã. Quem é minha irmã? É a dona da loja. Esse é um aposto explicativo. Travessão aqui, travessão aqui. Poder trocar por vírgulas? Sim. Por parênteses? Também, sem problemas. Estou demonstrando que aqui existe um aposto explicativo na sentença. Agora, vamos pensar uma coisa. Tá? Se eu tivesse uma oração subordinada a adjetiva explicativa, mesmo princípio, eu posso colocar entre travessões também. O que você tem que entender é, a banca quer que você saiba a utilização disso. Professor, eu estou vendo que aqui, ó, tem um travessão, para que ele serve? Não, esse aqui é só um marcador. Os travessões também podem servir para serem marcadores textuais, para você hierarquizar elementos. Isso comumente aparece, principalmente quando você está fazendo uma apresentação em slides, certo? Então isso acontece. Uma coisa que eu gostaria de comentar antes de encerrar é o seguinte. De vez em quando, você vê um travessão assim e uma vírgula ao lado. Como é que você sabe se está certo ou não? Então vou te explicar.
Vamos pegar essa mesma frase aqui. Olha só. Minha irmã, certo? Olha só. Minha irmã, aí. Vamos colocar outra versão. A dona da loja, outra travessão, certo? Vou pôr uma vírgula aqui. Ontem, outra vírgula, ligou para você. Eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Por quê? Porque aqui, ó, esse sinal não está errado. Eu estou utilizando esse travessão para fechar esse termo isolado e essa vírgula para isolar esse elemento da frente, tá? Então, isso aqui, ó, não há erro gramatical nessa combinação de sinais, porque eles foram empregados para finalidades distintas. Quando você vir isso numa prova, não fique pensando, meu Deus, o cara colocou um travessão e uma vírgula, está errado. Não, não é assim. Então, tome cuidado. Para você analisar o emprego do sinal de pontuação, você tem que saber a função de cada um, certo? Aí sim você consegue ter um pouco mais de visibilidade. Essas são algumas das regras de emprego dos sinais de pontuação. Finalizamos aqui essa parte da nossa matéria. É preciso agora que você estude toda a parte de pontuação, desde a vírgula até aqui, e vá fazer alguns exercícios para poder praticar esse conteúdo. Assim, você aprende mais e, na hora de entender as questões, principalmente questão de reescrita de texto, cobra muito isso, tá? Isso quer dizer o sinal de pontuação, questão de reescrita de trecho de texto. Então, para você entender, tem que manjar, tem que dominar a matéria de pontuação. Vamos lá, então, agora, continuando aqui, só para vermos a última regra de emprego do travessão. Olha só, a última regra. Você vai empregar o travessão para reforçar a parte final de um enunciado. Por exemplo, para passar no concurso, você deve estudar muito, muito mesmo. Esse travessão aqui, ó, com essa expressão muito mesmo, reforça essa parte final do enunciado. Joia? Então, esse pedacinho aqui, que veio para reforçar, deve ser introduzido por um travessão. Ou, a banca também pode pedir para você colocar 2 pontos para introduzir o trecho que vai reforçar, reafirmar a parte final do enunciado. Maravilha? Agora você tem que fazer o quê? Estudar isso, rever toda essa parte de pontuação, fazer exercícios para conseguir ficar muito bom nessa matéria e, é claro, vencer as questões do seu concurso. Continue estudando. Força, guerreiro!